Vamos começar, mas antes de trazer a atualização dos escândalos, podemos colocar mais um escândalo na conta? 4, aí nos últimos 3 dias. Empresa com apenas um funcionário leva contrato de 285,8 milhões no Ministério da Saúde. Parabéns, Lula. O Brasil voltou. A sede da Auramed é uma casa em um centro empresarial de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. O Metrópolis esteve lá na última sexta, em horário comercial, mas o local estava fechado. Um comerciante vizinho, ouvido pela reportagem, afirmou nunca ter visto movimento na farmacêutica. O Ministério da Saúde informou que a compra é emergencial, né, visa evitar o desabastecimento das coisinhas, etc, tudo mais, e que a aquisição seguiu a regulamentação da Anvisa, que trata de critérios para importação em caráter de excepcionalidade, né? A matéria é muito maior do que isso, explica tudo, fala inclusive com quem a empresa brasileira se relaciona, é uma empresa comuna. Essa empresa comuna tem vínculos com outra empresa brasileira que teve uma operação nos idos de 2004, se eu não me engano. Tem uma pessoa que foi presa e deu maior confusão. Mas, gente, não vamos pegar no pé do Dilma, né? Coitadinho. Só pela manchete já dá pra sentir o drama. Aí o Brasil voltou e isso é o que importa. Vamos continuar. Sobre o escândalo do bastidor, comentamos ontem, que teria uma agência oculta trabalhando na campanha do Lula, né? Pelo menos o que o bastidor deu a entender. Eles trazem atualizações falando que a oposição busca a agência oculta de Lula. E aí diz que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PL de São Paulo, né? O príncipe, vocês devem saber quem é, protocolou nesta terça, na PGE, na Procuradoria-Geral Eleitoral, um pedido de investigação contra a campanha do Dilma, por omitir ao Tribunal Superior Eleitoral serviços prestados por uma agência de comunicação. A história foi revelada pelo bastidor. De acordo com o parlamentar, se confirmada a irregularidade, trata-se de ilícito altamente reprovável e pode evidenciar um modus operandi maior que lança a mão do abuso de poder econômico com o objetivo de burlar a prestação de contas e se beneficiar eleitoralmente. A galera reclamou que o Bolsonaro, né, abusou por causa da reuniãozinha com os embaixadores. Vamos ver isso daí, né? Parabéns aí, deputado Luiz Felipe. É isso aí, acho que isso é o que as pessoas esperam dos deputados. Vencer são outros 500, mas pelo menos façam uma parte de vocês. Mas vamos que vamos. Sobre a questão do Lema, eles apareceram nas últimas horas para falar que, gente, somos inocentes, não tem nada de errado acontecendo, né? Eles defendem a parceria. Aí tá ali, né? A Fundação Lema defende parceria de ONU com o governo. A Globo segue em total silêncio, a Globo não comenta nada. Algumas pessoas levantaram algumas teorias que envolvem publicidade, não sei porquê, não vou entrar nesse âmbito. Mas Renato fala assim, moldar o pensamento da criança e do jovem com a única visão de mundo é considerada normal para o grupo do Lema. Influenciar na destinação de bilhões de reais do orçamento do MEC, aparentemente, também. E aí eu fui dar uma olhada naquela Mega Edu, né, que é a ONG aí que está envolvida no escândalo. E olha que engraçado. Olha quem apoia a iniciativa. O BID, banco, né? Os banqueiros sensacionais. Fundação Lema. Imaginable Futures. Não pesquisei muito a fundo, mas acho que se pesquisar acaba em algum desses bilionários que a turma normalmente comenta. O governo do Reino Unido. Mas olha assim, eu falei, rapaz, o governo do Reino Unido, Charles Dedo de Linguiça e lá Vélez Reis, que é ligado também a um banco aí da Faria Lima. E aí, só para pegar o gancho aqui, que tá falando de Lema, a CPI das Americanas se encerrou. Lula e os governistas e sua grande base de apoio no Congresso parece que não viram nenhum grande problema, porque, sem incriminar ninguém, CPI das Americanas aprova o relatório final. Que lindo, né? Ninguém fez nada de errado, nem o Lema, nem o Sucupira, nem o outro. Tá. Sensacional, sensacional. É o Brasil do Dilma. E aí o outro caso que foi a questão do avião, que foi o que mais ganhou notoriedade, meu Deus do céu, até a assessora lá que falou da torcida do São Paulo, que foi o poste mais agressivo de todos, foi demitida. Só que essa matéria é mais interessante, que pelo menos fez uma análise sobre o que o Dilma pode vir a sofrer nos próximos dias. E inclusive coloca uma coisa extra, né? Mais uma
gafe, mais uma escorregada. Por muito menos, a tablet do Amaral destruiu a vida de um humorista. Destruiu. Mas como é o Lula, a Tabata tá de boa. A Tabata tá desaparecida, né? Até pra ver se essa poeira do Lema baixa. Mas enfim. Análise. Lula e Aniele geram um desgaste para governo, até na esquerda, com falas e ações desastradas. Não é ataque, não é nada, é só um gafe. Em menos de 24 horas, o alto escalão do governo ampliou seu desgaste frente à opinião pública, com declarações e atos do presidente Dilma e da Aniele. O petista, o Lula, cometeu mais um gafe com a fala considerada capacitista. Vocês não vão me ver de andador, muleta, vão me ver sempre bonito. Quer dizer que anda de andador, muleta é feio? É isso, Lula? Que fala asquerosa. Disse a comentar sua cirurgia no fêmur. Reincidência. Ele já havia dito que pessoas com transtornos mentais têm desequilíbrio de parafuso. E a Tabata Amaral segue desaparecida. Não fala nada, o Lula pode falar o que quiser. Se fosse Bolsonaro, já tinha denúncia na PGR. Já a ministra apontou que não aceita questionamentos sobre as suas ações. É inacreditável que a ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho. É um absurdo o que foi esse caso da Aniele. Enfim, no caso de Lula, a reprimenda em tom mais elevado veio da Mara Gabrilli, tetraplégica desde os 26 anos. Lamentável a fala capacitista do presidente, que é visão distorcida e equivocada sobre as pessoas com deficiência. Depois ela segue aí batendo muito no Lula. E a parte que mais me interessou na nota é o final, é a conclusão. E eu acho que é uma análise relativamente bem precisa. E tem notícias que saíram ontem que confirmam isso, e nos últimos dias também. Na base governista, os episódios preocupam, principalmente, os que envolvem o presidente Lula. As frases desastradas reforçam a leitura de que o petista não tem travas no discurso, portanto, os próximos anos podem ser tensos. E na idade que o Dilma está, cada ano fica mais cansadinho. Desgaste público significa presidente fraco. E presidente sem apoio popular fica refém do Congresso. Vamos ver, vamos analisar. E sobre essa questão da fraqueza do Lula, vejam este absurdo. É uma coisa assim que é muito maior do que a questão da Janja em si. Vejam só. Lula de viagem de ministros indica que Janja pode substituí-lo em eventos após cirurgia. O Lula deve ficar desaparecido por 3 semanas, na melhor das hipóteses. O Lula mandou adiar um dia de viagem da comitiva do Rio Grande do Sul para que a primeira-dama consiga ir junto. Olha só, pessoal. As pessoas no Rio Grande do Sul estão vivendo um caos. A própria matéria fala isso. A matéria fala assim, ó. A determinação pela mudança causou preocupação entre integrantes do governo e foi interpretada como um sinal de que Janja ganhará ainda mais protagonismo no período em que Lula estivesse recuperando da cirurgia. Além disso, a avaliação é que a mudança da viagem e o fato da primeira-dama ser encarregada para substituí-lo demonstra que ela terá cada dia um papel ainda mais central no governo. 4 ministros, representantes de outras 2 pastas e 3 bancos estatais tinham uma série de reuniões previstas para quarta-feira, no caso hoje, com prefeituras, governo estadual, defesa civil e entidades da iniciativa privada, para tratar das medidas em benefícios aos municípios que sofrem com as fortes chuvas. Agora você imagina, o Rio Grande do Sul está vivendo um caos, as pessoas estão sofrendo. Essas pessoas, defesa civil, etc., todo mundo trabalha, todo mundo está cheio de afazeres, o estado está um caos. Então, assim, todo mundo já organizou a agenda para continuar com seus afazeres, continuar fazendo tudo, e quem está passando por dificuldade tem pressa. Lula não foi visitar o pessoal na chuva, foi passear na Índia, não foi visitar, foi criticado. Aí agora atrasou a ida dos ministros que estão indo para resolver coisa. Não, deixa o povo lá sofrer mais 24 horas. O que é um dia? Para quem tá sofrendo 2 semanas, sofre mais um dia. Olha o absurdo disso aqui. Isso aqui é muito pior do que o empoderamento da Janja. E tá aí, ó. Cadê a tal da empatia? Cadê a questão lá que o amor venceu? Pega essa notícia, ó. Pode me tirar aqui, ó. Fica até no canto, ó. Pega essa notícia, junta com esse texto
E mostra pras pessoas. Pergunta, é isso daqui? Isso daqui é empatia? Pergunta pra pessoa, se tu perdesse tua casa, se tu perdesse teus bens, se tu tivesse com teus filhos no meio da rua, sabe, desesperado, tu queria que o Lula levasse mais 24 horas porque a mulher dele não pôde ir junto? Como é que tu ia se sentir? Me explica isso daí. Bota a mão na consciência, cara. Fala pra pessoa, bota a mão na consciência. Tu não precisa deixar de apoiar o Lula, não. Mas pelo menos bota a mão na consciência. Vê o que tá acontecendo nesse país. Isso aqui é um absurdo, gente. A determinação despertou preocupação porque ocorre na semana em que o chefe do executivo trabalha para organizar como funcionará o governo nas próximas semanas. Tá todo mundo desesperado. Aí agora faz sentido essas notas que comentamos dias atrás. Planalto prevê que cirurgia de Lula pode deixar ele no estaleiro durante meses. O presidente fará a operação. A Folha da Veja já alertava sobre um certo temor entre o entorno do Dilma. E a Folha de São Paulo é bem mais explícita. Lula deve usar andador depois da cirurgia. Ministros temem comando de Janja sobre a agenda. Confusão. O país está em segundo plano. Estamos vivendo uma linha do tempo onde as pessoas são reféns da boa vontade do Lula. Se ele quer, não quer, o Brasil segue em segundo plano. Isso é um absurdo. Em outra ala, outro âmbito, depois das últimas ações aí do judiciário, vocês viram que semana passada a turma falou, ó, vai ter algum tipo de reação, frente parlamentar do agro, evangélica, segurança pública, várias frentes parlamentares, a oposição também, e a coisa saiu do papel. Já saiu uma notícia que, inclusive, hoje a pauta do Congresso está travada. Eu espero que as coisas realmente sigam assim. O Hammad vem para falar isso amanhã, no caso hoje, dia 27. Todas as comissões da Câmara dos Deputados estarão em obstrução sem votações. Resposta? É a questão aí, né? Tudo que rolou do judiciário. Aí assina o pedido. PL, novo, a Frente Parlamentar do Agro, né? O FPA, Segurança Pública, dos produtores de leite, evangélica, católica, contra as drogas, pela defesa das prerrogativas, a defesa das pessoas com deficiência, livre mercado, Frente Parlamentar Mista em defesa da vida e da família, dos CACs, comércio e serviço, biodiesel, Brasil competitivo, cooperativismo e dos rodeios e vaquejadas. Enfim, acho que tem uma boa quantidade aí de parlamentares abraçando isso. Aqui, para a gente quase chegar no início do nosso dossiê, reforma tributária pode levar tarifa de água em até 18%. Diz setor de saneamento. Pobre não come água. Pobre não come água, né? Não come esgoto. Não come água. Até... Estudo apresentado nesta terça, associações estimam elevação entre 10% e 18%. Faz o L e não reclama. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de mostrar o videozinho dos Soros, e aí eu vou ter que dar play no áudio para vocês ouvirem a pergunta que foi feita, porque a entrevista foi em inglês, mas está legendado, então a gente vai ver aqui a legenda, né? A transcrição das legendas. Mas antes disso, ontem o Lula fez a sua live. E mais uma vez, ele falou de agenda verde. O Lula agora disse que a agenda climática, né, a educação climática, deve ser incluída no currículo das escolas brasileiras. Lula quer enfiar toda essa agenda verde na cabeça das crianças. O Helder Barbalho já está fazendo isso. Acho que o Lula quer criar uma geração de Gretas no Brasil. O presidente voltou a defender a importância de falar sobre o tema com os alunos para evitar uma geração de analfabetos climáticos. Vem doutrinação por aí. Olha o que o cara está falando. Olha a agenda que ele está tentando implementar. Eu me pergunto, o que mais precisa acontecer nesse país para a turma botar a mão na cabeça e entender que a agenda central de controle do Lula é a agenda climática. Na minha cabeça não resta mais nenhuma dúvida, mas vamos lá. Olha com que o Lula se encontrou ontem. A gente acabou de falar que a Megaedu, a ONG aí, né, da turma do Lema, tem entre os seus apoios o governo do Reino Unido e quem estava no Brasil, o nosso glorioso Tony Blair, o fundador da Terceira Via. Como era o nome do grupo que ele falou? Não era Global Progressista. É uma coisa assim. Esqueci agora o nome do grupo, mas fizemos você passado, isso vai estar no ato lá registrado. A primeira reunião
Internacional Progressista, Governança Global. Aí agora eu fico com raiva quando lembro das coisas. Enfim, a primeira reunião foi em 98, contou com a participação do Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, quando a gente comentou esse vídeo sobre a reunião da terceira via, o Fernando Henrique Cardoso, em uma das ocasiões, acho que foi na reunião de 2001, meio que deu risada falando que no Brasil não existem mais conservadores. E ali era um vídeo que eu mostrava que entre os trancos e barrancos, entre os problemas que nós vivemos, os tais conservadores que não existiam, e Fernando Henrique Cardoso comemorava isso, falando que não era mais um problema no Brasil, hoje estão aí, estão dando as caras, estão ocupando espaços no Legislativo. Tivemos aí nosso Bonorinho, que segue firme e forte. Mas enfim, Lula e Tony Blair conversaram sobre mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Agenda verde. Mudanças climáticas. É o tempo todo. O que é que eu posso fazer? É a agenda social do governo. O Lula tá falando isso na live. O Lula tá se contando com o Tony Blair. Ele só fala disso. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Outra agenda que está avançando e o Pacheco promete que não passa desse ano: crédito de carbono. E é que depois disso que a gente vai ter que ver o que o Soros tem a falar sobre crédito de carbono. O Congresso tem compromisso com a criação de mercado de carbono no Brasil ainda em 2023. O Pacheco falou isso no evento imobiliário. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas é como essa gente está fixado nesse tema. Mas tá ali, ó. Firmou um evento que o Congresso Nacional tem compromisso de regulamentar ainda neste ano o mercado de carbono brasileiro. Um tema que até então está sendo deixado de lado por todos os senadores da República. Menos mal travaram a pauta, né? Menos mal. Mas a Leila do vôlei, olha só. No futuro, eu espero que, pelo amor de Deus, isso aqui não passe. Mas se passar, a gente vai ter que olhar para o futuro e falar: quem aprovou o mercado de carbono no Brasil, que está impactando a vida de todas as pessoas, foi a Leila do vôlei. Nem para falar assim, não, político aí com anos de experiência, né, desenrolado. Não, a Leila do vôlei. O Brasil não é para amadores. Mas vamos lá, vamos lá. Tava lá no Space. E um rapaz, o nome perfeito acho que é verde e amarelo. E eu não sabia. Ele falou: cara, eu acho que fui eu que falei pra você do Arquivo Nacional. E eu acho que foi ele mesmo. Quando eu descobri a existência do Arquivo Nacional, não sou da Biblioteca Nacional, eu falei: já me deu duas informações interessantes. As pessoas comuns sempre são, né, os maiores promotores das histórias mais interessantes que existem nesse país. E aí ele falou da reunião. Eu falei: não, eu vou ter que olhar. Eu vou ter que olhar. E não é que tava lá? Roda viva. Vou dar play na primeira pergunta. E aí a gente vai ver, ler a resposta do Soros, porque em inglês eu acho que muita gente não vai entender, né? Mas vamos aqui. Queria começar com o seguinte. O senhor, ao mesmo tempo em que tem uma forte participação filantrópica hoje em dia, continua fazendo os negócios. No caso do Brasil, o negócio do senhor é o etanol. Uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer, investir em etanol tem algum sentido filantrópico? Filantropia, né? São as ONGs. E já estava lá com o Open Society. E já estava aprontando também em outros países. E aí, olha que engraçado. O Soros estava investindo em etanol. Isso era 2007. Etanol. Olha a resposta dele, né? Isso é só filantropia? Ou tem alguma coisinha a mais? Aí o velho Soros fala assim, ó, bem... creio que fui atraído por isso, porque contribui sim para controlar o aquecimento global. Olha a resposta que o cara já está dando em 2007. Já meteu a agenda climática. Mas se baseia em um cálculo de investimento. Não é um investimento em filantropia. Faço minha filantropia e minha fundação. Investimento é outra coisa. Mas este é um investimento pessoal que faço, não é um investimento feito em nome do fundo, portanto. Do fundo, né? Portanto, estou mais à vontade do que estaria com dinheiro de meus investidores. E aí o cara volta e faz mais uma pergunta. Vou adiantar aqui. Cadê? Termina aqui mais a primeira. By investors' money. Supõe-se que uma pessoa que ganhou tanto dinheiro como o senhor deve ter algum tipo de faro para bons negócios. Em que medida o etanol brasileiro pode ser um bom negócio? E quais são os desafios para que se transforme efetivamente num bom negócio? O etanol não é questão de desafio. Quais os desafios para o etanol virar um bom negócio? O cara me ensina. O que é que precisa acontecer para ganhar dinheiro com etanol? Sabe qual é a resposta do Soros? Tem de haver um preço
definido para emissões de carbono. Por quê? Porque é preciso submeter o aquecimento global ao controle. Esse preço ou imposto deve tornar o etanol mais eficaz do que é hoje. O etanol é competitivo até certo ponto, por causa da dedução desse imposto. Então, no futuro, o etanol deve se tornar mais atraente. Antes de, assim, para não ficar analisando isso daqui só à luz dessas imagens e explicar da minha boca, eu falei, não, vamos ter que trazer notícias para provar que o Soros é um homem à frente do tempo. Primeiro que, antes de só mostrar a notícia, né? Um preço para emissões de carbono. É o mercado de crédito de carbono. Você tem que compensar as emissões. Em 2007, essa é a primeira resposta que o Soros dá. Na verdade, a segunda. A primeira foi a outra. A entrevista começa assim, com Soros defendendo o mercado de carbono. Com outro nome. Mas é a mesma coisa. Vamos ver como o Soros é um homem à frente do tempo. Por isso que ele é bilionário e você não é. Em fevereiro desse ano, mais especificamente no final de fevereiro, foi na transição mesmo, foi do último dia para o início de março. Em março que começou a valer, foi aquele caos. Tínhamos a discussão sobre a reoneração dos combustíveis. Você lembra do que aconteceu? Você lembra da nossa gloriosa Miriam Leitão? O que ela tinha para falar? E toda a turma da Globo News? Eu lembro. Tá tudo registrado graças a vocês no Atlas brasileiro. É que eu só peguei só os prints do jeito que tá lá no Atlas, copiei, colei aqui em vídeo. Haddad anuncia aumento de 47 centavos no imposto sobre a gasolina e no etanol, só 2. E qual era a justificativa utilizada? Porque a gasolina é do mal. A gasolina emite muito carbono, o etanol não. O etanol é um combustível muito mais limpo. É exatamente o que o Soros defendia. Em 2007, passados 16 anos, ele provou que ele estava certo. Mas vamos continuar. Vamos lembrar as notícias de fevereiro. Corra que o carbono vem aí. É o nome do subtema. Aqui é o Landim. Inclusive o vídeo vai estar lá no Atlas, né? Você pode clicar nas imagens e as imagens te redirecionam para assistir o vídeo na íntegra. Na terça-feira, vence a desoneração da gasolina e do diesel e é pesado o embate entre as áreas econômicas e política dentro do governo. É um gasto alto para subsidiar um combustível poluente que favorece a classe média. Esse não é um programa voltado para os pobres. Já tá metendo no meio ambiente, poluição. Que história é essa, Raquel Landim? O André Trigueiro já foi muito mais incisivo e deixou muito mais claro a sua preocupação com o meio ambiente. Tem um vídeo da fala dele lá na Globo News e depois um tweet, totalmente a favor da maior taxação da gasolina e dos fósseis em relação ao etanol. O nosso glorioso André Trigueiro, ele é a favor da teoria do Jorge Soros. Falta abrir o mercado para elétricos e híbridos, atropelando motores a combustão. Economia de baixo carbono exige atitude ou uma regulamentação estatal que te force a seguir isso, né? Se você começa a colocar imposto, e por outro lado, se você comprar isso aqui, você não paga IPVA, você não faz isso, não faz aquilo outro, você começa a dar subsídio, só que o produto é extremamente caro, você facilita para as elites, facilita para a classe média alta, e os pobres, meu Deus, continuam com seus Palio 1.0, né? Os carrinhos velhos, uma Pampa, até hoje tem Pampa no Brasil, né? Mas não para por aí. Ainda no mês de fevereiro, cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Nossa gloriosa Miriam Leitão. É exatamente o que o Soros está defendendo desde 2007. Por isso que o Soros é o bilionário e vocês não são. Mas calma que tem mais. João Amoedo ganhou dinheiro de uma forma muito similar, né? Um homem do mercado financeiro. Haddad está correto em propor o fim da desoneração da gasolina. Não há o menor sentido em subsidiar um combustível fóssil poluente. Olha qual é a justificativa. Também a justificativa ambiental. Em 2007, eu tenho certeza que as pessoas falariam que o Soros era um maluco. Era um lunático. Como assim, irmão? Imposto para cobrar emissão de carbono. Em que planeta tu tá vivendo? O que a gente tá vendo nos dias de hoje? Então, quando eu faço questão de trazer e bater na tecla, falar, pessoal, vejam só, as pessoas estão perdendo tempo discutindo o avião da Marielle. Quer falar disso? Fala. Gera desgaste pro Lula, beleza. Mas, pelo menos, fala dos outros assuntos que também são importantes para o Brasil.
Vocês acham que o mercado de carbono vai ser o quê? Olha o que o Soros falava em 2007. Olha o que aconteceu. É você pagando mais na gasolina. O mercado de carbono não vai ser você pagando mais na gasolina. Vai ser você pagando mais na gasolina, no diesel, na comida, na carne vermelha, na construção civil, em tudo, gente. Porque tudo emite carbono. É isso que vai acontecer. Não vai ser um imposto só na gasolina, vai ser em todos os produtos que existem nesse planeta. Em móveis, ou você pode comprar um móvel mais caro de um lugar que tem uma madeira, né, que compensa carbono. Você pode comprar um móvel comum que você vai pagar um crédito de carbono e vai ser isso daí. É a tendência. Pode parecer maluquice hoje? Vamos ver daqui a 16 anos. Vamos ver daqui a 16 anos. Ainda em fevereiro, etanol, né? O Soros estava investindo em etanol, né? Subsídio à gasolina é inconstitucional. Quem diz? A UNICA, que é a União, sei lá, dos Produtores Sucraleiros. É a turma aí do álcool. É a turma do álcool. Eu ia ter o nome ali? Não tá o nome, mas se você abrir a nota, você tá lá. E quem também entrou em campo, na época, defendendo o aumento da gasolina maior do que do etanol? A Raízen. Não faz sentido estimular combustível fóssil. Sabe o que a Raízen produz? Etanol. Sabe quem que é um dos controladores da Raízen? A Cosan. Sabe de quem? De Rubens Ometo. Sabe quem é Rubens Ometo? O maior doador do PT. Sabe quem mais? Foi o primeiro empresário a se encontrar com Lula. Sabe onde mais o Rubens Ometo tava? Com o João Dória e o Zema. Lá no Lide. Dá pra comprar o Estadão. Sabe o que mais? O Rubens Ometo aparece em várias notas aí como o cara que não quer ver a Ferrogrão sair do papel. Ele não acha que não é um bom negócio. Até porque ele tem a Rumo, que vai ser concorrência. Essa é a timeline que a gente vive também, né? A linha do tempo. A linha do tempo do Jorge Soros. Parece que ele segue vencendo, né? 16 anos depois. Vejam como são as coisas. Um vídeo despretensioso. Lá atrás ninguém ia levar a sério. Aí pega essa de ninguém leva a sério. Vê essa fala do Lula. Imagine você implantar ano que vem estudos climáticos para crianças. Como é que vai estar a cabeça das pessoas em 16 anos? Isso aí foram 2, 3 gerações. 2 gerações e meia. Já pensou? Então, eu acho... Eu não sei mais o que precisa acontecer para a direita brasileira, os deputados, começar a entender que o grande problema do desgoverno Dilma tá aqui, ó. O que a turma tá tentando fazer não tem precedentes. Vamos continuar que tem mais. Etanol voltará a ficar mais competitivo que gasolina após alta nos preços? Vai. Porque a gasolina vai subir mais, né? Aí vamos dar uma olhada aqui no Soros falava. Competitivo, né? O etanol é competitivo até certo ponto por causa da dedução desse imposto. Então, no futuro, o etanol deve se tornar mais atraente. Isso tudo está no Atlas de fevereiro. Uma notícia após a outra. Vocês não lembram, né? Que teve como é que aconteceu, as brigas. Estava tudo registrado. Um único registro realmente útil, né, que você vai pesquisar por não ter um livro. Então, você vai confiar no livro de história? Esse professor dá o único livro de história que existe. É um livro de história, né? É quando você fala, enciclopédia é o único possível nesse país. E temos mais coisas. Eu falei, eu quero analisar tudo sobre as óticas dos dias atuais. Aqui, inclusive, a gente volta para a questão do lema em partes. Mufarege vai liderar nova estratégia da Just Climate. Talvez você não entendeu nada. Talvez assim, tá, o que é que tem de mais nisso? Climate? Não. Aqui o player, o jogador, fala muito alto. Se você não sabe o que é o Mufarege, o Renato te fala aqui, ó. O fundador do Renova BR será o CEO da nova iniciativa ambientalista do Algor do Brasil. Sabe o Algor? Foi vice-presidente, que fez aquele filme falando que tudo é derreter, ele comprou a casa na praia, amigo da Marina Silva, que tá jogando contra o Brasil, que inclusive, quando fizemos um vídeo sobre o caso da... Eu tô em dúvida se foi o caso da Ilha Amazônica ou se foi outro caso. Foi o vídeo antes da Ilha Amazônica. Foi um vídeo que eu fiz antes da Ilha Amazônica, foi um dossiê que eu trazia falas de líderes globais que falavam sobre a internacionalização da Amazônia. E aí, após esse vídeo, lá vem uma tia do Zap me mandando um link da Wikipedia. Já vi isso daqui, vira o dossiê da Ilha Amazônica. Sempre vocês, né? Sempre vocês me vendo informação, pesquisas interessantes.
Pois bem, o Algol foi um dos que falou contra a Amazônia, internacionalização da Amazônia. Tá aí, o projetinho, Agenda Verde no Brasil. O cerco da articulação política para que você seja o carbono a ser reduzido vai se fechando. Essa Faria Lully é uma fofura. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mufarage vai liderar a nova estratégia da Just Climate. Al Gore se reinventou como um dos ambientalistas mais conhecidos do mundo, investindo recursos através de sua Generation Investment Management, uma gestora com 44 bilhões em ativos sobre gestão. 2 anos atrás, a Generation criou a Just Climate, para dobrar as apostas neste mercado. O Climate Asset Fund One investe em soluções que ajudem a reduzir as emissões de carbono no setor industrial. Grava isso. Grava isso. Aparentemente não vai ser o foco no Brasil, mas grava isso. Por quê? Vamos começar aqui já a falar, né? O que é que o Lula está prometendo? Descarbonizar o país. O Lula não fala de reindustrialização. O Lula fala do quê? De neo-industrialização. O que é uma neo-industrialização? São as indústrias de baixo carbono. Para você ter uma indústria de baixo carbono, você tem que ter equipamentos, peças, implementos, soluções de baixo carbono. Sei quem pode te ajudar, Lula. O Al Gore. O Al Gore pode te ajudar, Lula. É até democrata, né? Liga pro amigo Biden. Agora, a Just Climate está lançando uma nova estratégia para atacar outro grande... Olha só, olha como a matéria escreve. Um vilão das emissões. Sabe qual é o vilão? A agricultura e o uso das terras. A agricultura é um vilão, gente. Produzir comida é coisa de bandido. Produzir comida é coisa de bandido, é vilão. Essa nova estratégia será liderada por Eduardo Mufarege, Renova BR. Outra pessoa que o Eduardo Mufarege também é amigo, mas não vou falar para não dividir a direita, né? E essa não é o Zema, não. É outra pessoa. Então vamos ficar aqui. É porque ele é amigo de um cara que tá no cargo de um cara que vai dividir a direita. Então não vamos dividir a direita. Não vamos dividir a direita. Mas quem quiser pesquisar, pesquisa aí. Tá a conta de vocês. Em meados do ano que vem, Mufarege se tornará o Co-Chief Investment Officer da Just Climate, que acaba de abrir o escritório no Brasil e o fundo para a nova estratégia já deve estar captado. Mufarege ao Brasil Journal está interessado em segmentos como agricultura de precisão, agricultura regenerativa, captura de carbono e a transição de químicos para biodefensivos. Aí vejamos. Coloquei aqui um slide para a gente poder desenhar. Porque a notícia já é cabulosa. Só que pare e pensa no seguinte. Pegar a canetinha. Já que não dá nem para tentar 2 vezes, né? Porque aqui não tem como apagar. Mas pensa o seguinte. Você tem a fazendinha, né? Você bota aqui, ó. Tem a fazenda. Pô, palavra grande, viu? Fazenda. Você tem a fazendinha. Aí tua fazendinha ia comprar uns tratores, sabe? Você ia comprar 3 tratores. E aí os tratores que você ia comprar, você precisa de 3. Ele dá conta do serviço e você ia aumentar a sua produção. Só que se passa uma lei de crédito de carbono, disso, daquilo, até etc, tudo mais. Aí gera um cenário novo. Esses 3 tratores, eles vão produzir, vou botar aqui só o C de carbono. Vai produzir muito carbono e vai fazer com que o teu custo aumente. Porque agora tu vai ter que pagar crédito de carbono, tu vai extrapolar o teto do carbono que pode produzir. Aí vai ficar muito caro. Aí quando tu olha o preço que tu vai pagar de carbono, mais o preço dos tratores, tu junta aqui os dois, ó, junta esses dois, tu vai ter um valor, vou chamar um valor de X. Tu vai ter esse valor aqui, ó. Vamos botar em número, porque tem gente que não entende álgebra. Vamos botar que tu vai gastar R$100. R$100 para comprar 3 trator e pagar o carbono. Óbvio que não é R$100, né? Mas só para ter um número de referência. Tu vai gastar 100. Aí, olha que bacana. O mercado de carbono ainda não passou. Sem o mercado de carbono, os 3 tratores seriam 70. O mercado de carbono é 30. Aí junto dá 100, né? Aí vem os políticos, passa o mercado de carbono 100. Aí aparece outra empresa, uma empresa bacana, uma empresa SG, uma empresa do Al Gore. O Al Gore conhece um amigo que tem 3 tratores, que os 3 tratores do Al Gore era 90. Só que o trator do Al Gore não emite carbono.
Antigamente tu ia gastar 70. O Brasil, hoje, tu ia gastar 70. O Brasil do Lula, do mercado de carbono, tu vai gastar 100. Aí tu prefere fazer o quê? Comprar 3 tratores de 90, dar um pé na bunda do trator de 30, porque é uma empresa que destrói o planeta, ou tu vai comprar o trator de 90? Você muda a legislação e aí, a depender do posicionamento, da tecnologia que você tem a oferecer, você sai ganhando. Isso daí pode ser utilizado de várias coisas. Eu pego do carbono, quem tá falando de crédito de carbono, e a lei já tá aí. Mas, gente, quantas e quantas leis não podem ser criadas que você tem, sei lá, ó, o produto A é melhor do que o produto B e mais barato. Só que depois que vem uma lei, o produto A fica mais caro. Aí fica o contrário. Aí B fica melhor do que o produto A, por causa de uma lei. Aí, voltamos para a nota. O Mufarege é do Renova BR. O Renova BR tem quantos deputados na máquina? Tem quantos deputados na máquina no Renova BR? Será que os deputados do Renova BR podem trabalhar pelo bem do Brasil? Pela economia de baixo carbono? Precisa explicar mais alguma coisa? Como é que tá a Tabata Amaral no caso do Lema? Hein? Como é que tá a Tabata Amaral? Ela tá gritando contra o Lema? Ela tá fazendo alguma lei contra o Lema? Você tá entendendo? Você tá entendendo como é? Tá entendendo, jogador? Tá entendendo, jogador? Tá entendendo? Quem joga, joga. Joga e joga. Joga e joga. Aí outra coisa que ele tá preocupado, vou botar aqui, é o uso das terras, né? Além da agricultura, os jogadores estão preocupados com o uso das terras. Para avançar, transição ecológica, é preciso tratar das questões territoriais, ou seja, do uso da terra. Mas que coincidência, né? Ah, o Brasil é demais. Ah, meu Deus. Aí Renato fala assim, ó, já não esconder mais o desejo de suprimir a soberania do Brasil, transformando determinadas regiões em verdadeiros territórios autônomos administrados pelas ONGs, servindo a países estrangeiros e não ao povo brasileiro. O atual governo tem se empenhado para que as nossas fronteiras sejam redesenhadas. Eu fui dar uma olhada na nota. Basta olhar para a história do Brasil e perceber que essas questões no país ainda patinam no problema raiz da questão fundiária. A falta de uma reforma agrária, de uma política que organize efetivamente o território, narram uma trajetória marcada por lutas pela terra. E esses conflitos se originam de desigualdades que geram injustiças sociais e injustiças climáticas a serem remediados pelos planos de transição. Olha, o plano de transição ecológica vai salvar não só o clima, mas também a justiça social. Para o Brasil alcançar a maior eficiência em seus planos de transição ecológica e climática, a prioridade deverá ser garantir uma política de ordenamento territorial como estratégia para promover uma mudança no setor produtivo. Você vai criar leis para mudar a forma como se produz no Brasil para você ter justiça climática. Leis em relação ao uso da terra. Eu acho que tá óbvio, né? Eu não preciso... Não, pelo amor de Deus, né? Aqui acho que tá todo mundo entendendo, tá todo mundo entendendo o que está acontecendo nesse país. Aí, veio o Jamil Chad, e essa nota aqui eu trouxe uma colherzinha de chá, para vocês entenderem, porque no passado, a esquerda chamava o Jamil Chad de porta-voz da OTAN, como eles ofendiam o Jamil Chad, né? Mas hoje é um grande defensor do Lula, porque o Lula abraçou a agenda climática. ONU aplaude a maior corrida do país, mas sua alerta sobre projeto no Congresso contra os indígenas. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos aplaude a corte, né, que na semana passada formou maioria para derrubar a tese do marco temporal. A entidade alerta que a garantia dada pelo judiciário não é suficiente e se diz preocupada com a possibilidade que projetos de lei no Congresso acabem afetando os direitos dos povos indígenas. Não tá muito... Oh, meu Deus, como ela está preocupada? A questão indígena é um dos principais focos de atenção na ONU em relação à situação de direitos humanos no Brasil. Nesta semana, diferentes grupos indígenas estão participando de encontros nas Nações Unidas em Genebra para debater medidas concretas de proteção. Abre aspas. Limitar a demarcação dessa forma teria tido consequências extremamente graves,
inclusive impedindo que essas comunidades retornassem às terras das quais haviam sido expulsas. Ou seja, né? Eles não estavam lá em 88 porque eles foram expulsos. Mas eles estavam lá num passado recente, né? Então, né? Vamos demarcar a terra no Brasil. Quem diz isso é Marta Hurtado, porta-voz de direitos humanos da ONU. Aí vem, ó, olha, meu. Para a ONU, continuamos preocupados com o fato de que um projeto de lei está sendo discutido atualmente no Congresso. O projeto de lei também incluiu outros obstáculos ao processo de demarcação, alertou. Gente, a ONU é um CNPJ. Não existe a ONU. Existe a Marta Hurtado, que é porta-voz de direitos humanos da ONU. Mas a ONU não diz nada. Mas o Jamil Chad vem, né? A ONU. O Jamil Chad, eu não sei se ele mora lá, mas ele tá sempre em Genebra. Aí eu fui pesquisar essa fala da Maria Hurtado. Só o Jamil sabe disso. Só o Jamil sabe disso. Será que o Jamil Chad mandou e-mail pra ONU? Falou, ONU, o que você tem a falar sobre isso? O que você quer dar uma palavrinha sobre isso? Ah, quero sim. Bota aí na imprensa isso daí. Sabe? Tem jornalista no Brasil que só serve isso daí, de porta-voz dos interesses internacionais. O cara o tempo todo isso. O cara só cobra essa agenda internacional. Notícias e mais notícias, e mais notícias, e mais... E notícias, inclusive, de coisas que são, como posso falar, é fofoca, porque nem foi tornado público. Um exemplo, a gente comentou no vídeo ontem. No final do vídeo ontem, quando o cara fala lá que Bolsonaro no acordo do Mercosul, essas questões aí ambientais são horríveis para o Brasil, que o Bolsonaro que negociou, mostrei, gente, não foi o Bolsonaro que negociou. E uma das notícias que, inclusive, mostravam a insatisfação do Itamaraty com essa mudança de regras, que é meio traído, é do Jamil Chad. Então, até os nossos jornalistas trabalham contra a soberania nacional. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo diante dos olhos de todos. Aí vai a Anitta no show do Global Citizen, né, que é a turma do Código Pelos Amigos do Lula, para falar de captura de carbono. O que tá acontecendo? A Anitta, pelo menos, a Anitta que também é sócia lá naquele, eu não sei se é mais, né? Mas já foi, tinha uma participação lá naquela empresa Carne do Futuro. Que, pô, bicho, eu lembro quando a gente fez o doce da Carne do Futuro, vai ficar parecendo que tá pegando no pé, né? Mas tinha um filho de um empresário que a gente falou no vídeo hoje. Olha lá, meu Deus do céu, eu não acreditava. O empresário que a gente falou. O empresário que a gente falou no vídeo, que teve envolvido nos escândalos, ele tava lá, o filho dele aparece nesse dossiê, né? Essa história dessas carnes de mentira. Ah, Brasil. Aí o Amazônia Azul disse, enquanto isso, milhões de amazônidas abaixo da linha da pobreza. O que estão fazendo para os indígenas? O que está sendo feito? Essa aqui é sensacional. Você sabia que pode ter ouro ilegal nas suas mãos? A reportagem do Repórter B mostra que Apple, Microsoft, Google e Amazon usam, em alguns de seus componentes eletrônicos, ouro que saiu de garimpos ilegais na Amazônia. E aí, como vocês podem ver, né? A Guajajara escreveu isso usando seu iPhone da Apple. Ela tá muito preocupada, né? Ela tá preocupada com a Apple usando o ouro ilegal, utilizando o Apple. Esse é o nível dos petistas, né? Da turma que tá preocupada com o meio ambiente. Mas vamos continuar. Ainda nessa questão, mas saindo um pouco. Foi o que eu falei pra vocês. Tem algumas discussões que estão acontecendo. E eu tento sempre trazer pra vocês. Eu venho tentando, pelo menos desde o final do ano passado, trazer uma gama diferente de conceitos, de palavras. Falar, ó, gente, o que a direita chama de globalismo é algo que é similar ao que a esquerda chama de imperialismo. O que a direita chama de metacapitalistas se assemelha um pouco do que a turma da esquerda chama lá de neoliberais. Só que essa é aquela esquerda mais raiz. Aí eu tento falar, ó, tem a esquerda raiz, tem a esquerda mais identitária, tem a turma meio maluca que também é mais da esquerda, nos nacionalistas. Vou tentando trazer para vocês como eu vou vendo o debate público acontecendo. E aí eu venho comentando sobre isso, venho sempre relatando sobre isso, e eu falando, ó, tá dando algumas confusões. Vou mostrando uma coisa ou outra pra vocês em vídeo, etc, tudo mais. E eu me deparei com essa nota aqui, que saiu na Folha de São Paulo, falando que o sindicalismo que gerou Lula
e virou pilar do PT, sofre com perda de influência. O que vai na mesma linha que eu estou falando. O PT raiz, aquelas pautas originais, elas não são mais prioritárias no desgoverno. O governo Lula é pauta globalista. É agenda woke, agenda identitária. Vamos ver o que a nota da Folha de São Paulo diz para ver se eu pareço que sou maluco, né? A história política brasileira já reservou um horário mais nobre para o sindicalismo. Hoje em dia, nem tanto. Um dos presidentes mais populares saiu de seus quadros, né? Que é o Lula. Vai falar da história do ABC das greves. Mas os tempos mudaram e o que se deram era de ouro do movimento, que se apresenta como guardião da classe trabalhadora. E parece que não representa nem mais os trabalhadores, né? Os sindicatos. Claro que os sindicalistas ainda têm bala na agulha, sobretudo após o retorno do Lula à presidência, né? E revigorar os elos históricos com o grupo. Só que, né? O auge, contudo, ficou para trás, segundo os especialistas. Antes, pilar da esquerda, né? O sindicalismo, essas pautas, etc. tudo mais. Hoje, o campo se acotovela para ganhar espaço entre causas mais midiáticas, como a questão identitária. Olha a palavra que a Folha de São Paulo está dizendo. Questão identitária. Mas o que é louco, né? Ontem eu fui cancelado mais uma vez. Agora a nova tese é que eu faço propaganda duguinista. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô tentando sem entender por quê. Ou seja, se você critica um lado e também critica o outro, você não presta. Eu quero saber, eu fui me perguntando, onde foi que a turma tirou isso da cabeça? Onde foi que tirou? É porque eu falo que o Lula, vocês que assistem Vive uma Referência, falam, o Lula, ele adora o Folha de São Paulo, adora a Rússia, adora os comunas, mas na bola dividida ele vai cortar pro lado do Biden. É ou não é o que eu falo? Pois bem, eu fui cancelado mais uma vez. E tá lá, e é vídeo e vai desmascarar, meu Deus do céu. Enfim, também tenta emplacar a volta do imposto sindical, né? Para ver se ganha um pouco mais de força. Só que a reforma, no entanto, essa questão da remoção do imposto sindical é coadjuvante nessa redução da densidade sindical. Para quem fala, a esquerda perdeu força, os sindicatos junto aos trabalhadores por causa do imposto sindical, balela. Quem diz isso não sou eu. É o Hélio, com sobrenome muito difícil, que é professor do Departamento de Economia da USP e coordenador do Salariômetro, que acompanha o mercado de trabalho formal mês a mês. O fenômeno não é exclusividade brasileira. Há várias causas e uma delas é o decréscimo do emprego na indústria. E o Lula segue desindustrializando o Brasil, né? O berço do sindicalismo. O movimento é capilarizado o suficiente para mobilizar a base quando precisa. Mas quem fomentou as maiores voltagens políticas recentes foram outras fatias da sociedade civil. Se você pensou nos protestos de junho de 2013, você pensou certo. Hoje, quem tem o domínio das redes, da rede também, né, e das ruas, é o cidadão comum. E o cidadão comum é o trabalhador. E deveria ser a turma aí que o sindicato que tem voz. Não, é o trabalhador que está indignado com, inclusive, a turma do sindicato. O sindicalismo apanhou um bocado nos últimos anos, antes mesmo do bolsonarismo entrar em cena. Aí fala, reforma trabalhista, denos recursos, mas isso é um cisco perto de uma tendência global, porque era a esquerda que apoiava o sindicalismo, e a esquerda atualmente ela é uma esquerda woke, identitária, progressista, globalista, sei lá como é que é determinar, né? A nova esquerda, New Left, chame o que for. Ivone Silva, que preside o Sindicato dos Bancários até assumir em julho o comando do Instituto Lula, diz que o sindicalismo está se atualizando sempre e hoje conta com notas identitárias. Ou seja, a presidente do Instituto Lula defende um sindicalismo identitário. Tem como dar certo? Obviamente que não. É o que eu sempre digo, gente, vem acontecendo debates ao redor do mundo que a direita vem tendo ganhos e a esquerda vem tendo derrotas. Só que quando você olha no Brasil, o que é que eu vejo? Que a esquerda está perdendo, só que a direita não está sabendo surfar em cima disso. Esse rapaz, esse John Cusack, é um cara que apoia o Partido Democrata e é famoso pelas opiniões mais à esquerda. Vocês devem conhecer, ator de Hollywood. Ele apareceu nas últimas horas e por isso que virou notícia, porque ele é um ferrenho defensor dos democratas, da pauta de esquerda, para falar o seguinte, ó, ele jogar fogo nos democratas por traírem a classe trabalhadora durante décadas.
Foram abandonados. Ano que vem tem eleição, olha onde é que estava o amigo do Lula. Joe Biden se junta a trabalhadores do setor automotivo em greve em Michigan, tornando-se o primeiro presidente moderno dos Estados Unidos a visitar um piquete, numa tentativa de se reaproximar dos trabalhadores. Eles perderam a agenda woke, essa agenda identitária, essa agenda progressista. Não tem eco no coração das pessoas comuns. Eles não querem saber disso. Eles estão preocupados em melhorar sua vida, dar uma boa educação para seu filho, sabe? Ver seus filhos crescerem, ter um emprego, ter uma casa. O pai o pai, quando for pro céu, quer saber que o filho tá bem cuidado, que deu certo na vida. É ou não é? É ou não é? Nessa preocupação? Oh, vixe, mano, e agora? Até o menino andar com as próprias pernas, o pai tá preocupado. Mas a esquerda abandonou isso. A esquerda não tá nem aí. Outra nota, que foi o que eu falei. Essa daqui é do dia 25. A nota Folha de São Paulo é do dia 24. Ambas falam mais ou menos da mesma coisa. A esquerda está perdendo a luta de classes climática. Porque tá avançando com essa agenda e tá sofrendo derrotas atrás de derrotas, principalmente em relação aos trabalhadores. Na Inglaterra, a esquerda trabalhista tá em crise com a esquerda verde. Por que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando a gente a perder tudo. Mas lá, os conservadores estão surfando esse tema. Você vê, ó, a exploração da reação do Net Zero, né, por Sunak, foi típica de uma estratégia emergente da direita. A turma tá tirando vantagem, mostrando aí, ó, falhou, deu errado, que os caras estão quebrando a economia. Os decisores políticos preocupados com o clima lançam ou implementam uma política que, certo ou errada, é considerada prejudicial à economia e aos trabalhadores. A política permite, então, que as forças de direita mobilizem a raiva das massas, quanto que interpretado como uma conspiração da elite para tornar a vida cotidiana mais difícil e dispendiosa. E a direita colhe os ganhos eleitorais. E no Brasil, olha a quantidade de ação que o Lula está tomando, dificultando a vida dos trabalhadores, mas esse discurso está perdido na mão da direita. Esta mobilização conservadora da desigualdade de classe manteve-se durante ainda mais tempo na América. Em 93, na recém-eleita administração do Clinton, tentou aí, né, uma política que estava na moda, etc., os impostos verdes, que o Soros já estava doidinho. Essa política não deu certo, fracassou. Previsivelmente, a política não conseguiu ter apoio no Congresso, teve protesto da direita. Você pagará esse imposto toda vez que ligar o fogão, ligar a geladeira, passar roupa, dirigir o carro, regar o gramado, dar descarga. Não há nada que você faça qualquer parte de sua vida que não pague esse imposto. É o mercado de carbono, miséria! Mas cadê o tempo pra postar isso daí? Falar o que tá acontecendo, o Dilma tá querendo implementar. Gente, é assim, ó, é falar o óbvio para as pessoas entenderem. Falar assim, cara, você vai... Não, tu já sabe do mercado de carbono? O afegão médio tá perdido. Fala assim, irmão, tu vai pagar o imposto. Em tudo. Tudo tu vai ter. No início, não. No início, vai ser só as grandes empresas, né, que emitem muito. Aí vai passar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Rapidinho. Chega. E se você não paga diretamente, você paga indiretamente. Porque as empresas que vão pagar essas taxas, você acha que ele não vai aumentar o preço do produto, né? Ele tá lá com a margem de lucro dele. Aí vem um novo imposto para pagar, tem um novo custo, e fala, não, eu vou absorver todo esse custo em nome da mãe Gaia. A Miriam Leitão me ensinou a amar o planeta, então eu não vou repassar esse custo para o consumidor. Não é de surpreender que os republicanos tenham surfado numa histórica onda vermelha nas eleições intercalares de 94 e conquistaram o controle do Congresso pela primeira vez em 42 anos. 15 anos depois, lá vem Obama. Novo Acordo Verde. Em vez disso, né, deu errado também, do Metalismo Livre Mercado, ele revelou um complicado programa de comércio de emissões chamado Cap and Trade. E o pessoal chamou Cap and Tax, né, que seria limite e imposto. É exatamente emissão, imposto, mercado de carbono. Em 16, os opositores da direita, ação climática, afirmavam ativamente estar do lado da classe trabalhadora. Surfaram a onda, colheram eleitoralmente. Quem foi que foi eleito? O Trump, né? Uma reação semelhante está a ocorrer hoje em todo o mundo. Na França, o imposto sobre os combustíveis do Macron em 2018 incitou uma revolta em massa com o movimento dos coletes amarelos. E no Brasil, não. No Brasil, teve um aumento de imposto, resultou
numa comoção nacional do consórcio para falar que o Lula está certo. E as pessoas, o gado do PT batendo palma. Enfim. Este ano, o Partido Verde Alemão sugeriu forçar as famílias a comprar bombas de calor caras apenas para ver sua popularidade despencar e a ascensão da AfD, que é o partido da extrema-direita. Estados fortemente democratas, como Nova York e Califórnia, propuseram a proibição de fogões a gás ou motores de combustão interna, encorajando uma onda de ridículo populista. Ou seja, né, eles fizeram isso e, mais uma vez, o populismo de direita cresceu. Então, essa agenda, pessoal, ela está encontrando eco em todos os locais do mundo. Não é possível que isso não vai ter efeito no Brasil. Nos Estados Unidos, o Vivek não era ninguém. Começou a aparecer. A gente falou do Vivek em 21, quando ele abriu aquele fundo anti-SG. Ele candidato à presidência da República. Gente, o Vivek não tem 40 anos. No ritmo que o Vivek tá, ou vira senador, ou daqui a 10 anos é presidente dos Estados Unidos. O DeSantis acordou no meio do percurso e abraçou esse embate, inclusive com a agenda woke, né? Mas essa questão mais ideologia de gênero, etc, tudo mais. No Brasil, muitas vezes, a gente está discutindo o avião da Marielle, da Daniele. Avião Daniele, é o que eu digo assim, quer comentar, comenta, mas olha as pautas que estão aí e são assuntos que atrapalham a vida das pessoas comuns. Que ela reverbera porque o cidadão comum, bicho, já tá tão difícil que ele só não quer mais dificuldade. É revelador que, em vez de se reunirem em torno de um tal programa na esquerda, os trabalhadores industriais verdes é quem trabalha nas indústrias verdes, por exemplo, ele dá o exemplo de quem trabalha com energia eólica na Dinamarca. Os trabalhadores que trabalham com catavento, eles estão rejeitando o ambientalismo e estão votando na direita. Afinal de contas, o movimento ambientalista continua a ser povoado por ativistas de classe média cheios de certeza moral de que seu projeto político deve incluir o encurralamento do comportamento consumista das pessoas comuns. Quem é que também reclamou das pessoas comuns aqui que quer ter mais do que uma TV em casa? Quem foi que falou isso? Enquanto a esquerda simplesmente renovar a política climática dos últimos 30 anos, os trabalhadores continuarão a rejeitar uma plataforma que nada tem para lhes oferecer. Tá aí, uma avenida para surfar. A questão do lema podia ser amplamente explorada pela turma da direita, mostrar essa questão também da educação, cuidar de famílias aí, né, que tem preocupação com isso. São assuntos que não podem ser perdidos, sempre estiveram na mão da direita. A direita sempre dominou esses debates. Só que se a gente ficar falando, dando destaque, avião Daniele, o Janones, ai, será que o Janones está bêbado? Não, teve uma briga ontem, eu falei, meu Deus, bicho, é sério mesmo, esses aqui são os assuntos do momento, o hype. Esse é o hype, uma mitada na CPM do dia 8. A gente tem eleição no que vem. Eu acho que mais do que nunca é hora de mostrar os fracassos, que são claros que o governo vem tendo. É fracasso atrás de fracasso, e as maldades que estão tentando fazer. Tem informação extra que não tem a ver com o vídeo, mas estava lembrando aqui agora. O Renova BR é o primeiro dossiê que eu fiz, que foi um dossiê mais longo, acho que quase 30 minutos na época, número 97, e foi o primeiro que eu tive essa estética. Acho que é a primeira vez que eu uso uma gravata, tenho quase certeza, que eu já uso o fundo da biblioteca, mas era metade preta, a metade colorida. Que eu tenho minha foto, que vocês viram aí hoje, né? A foto, uma gravata vermelha, preto e branco a foto. A primeira vez que tinha isso aí foi o tio, que a gente fazia o podcast junto, que fez pra mim todo esse negócio, né? E uma abertura que tem até hoje. Só uma curiosidade extra aí que eu tava lembrando aqui agora. E aí esse dossiê saiu, eu lembro, foi até similar como hoje. Eu tava numa live, aí apareceu alguém no chat falando, tu viu isso daqui? Aí me mandou um post do Deltan Dallagnol incentivando as pessoas a se matricular no Renova BR. Aí eu falei, nossa, não sabia. Totalmente assim, ó. Descobrindo o assunto pela primeira vez, falei, nossa, não acredito. Aí a primeira vez que eu falei do Deltan, Vinícius Poit, Tabata Amaral, começa a falar um monte de coisa. Eu falei, nossa, velho. Estou incrédulo. Descobrindo, né? Descobrindo como as coisas funcionavam no Brasil. Estava eu, um jovem estagiário de jornalismo, né? Trabalhando para mim mesmo, né? Tentando sair do nível de estagiário para júnior aos trancos e barrancos. E estamos aqui hoje. Firme e forte.